resolva contratar o melhor jogador do mundo, trazer o Messi, ou o Cristiano Ronaldo se você for time CR7. Ou então mesmo o Neymar, que custou 222 milhões de euros, R$1 bilhão e mais, ao Paris Saint-Germain. Já pensou um clube brasileiro trazer uma fera dessa? Já pensei, já sonhei, mas é impossível, né? Vamos falar a verdade. O que o Flamengo fez foi em 95 esse movimento, fazem muitos anos, a gente está falando aí de 25 anos atrás. Lembrando que a situação era muito diferente, né? O real valia o mesmo que o dólar, os preços dos jogadores também não eram tão inflacionados como nos dias de hoje. E o Flamengo, gente, tirou do Barcelona o melhor jogador do mundo na época, que era o Romário. O repórter Marcos Uchoa vai relembrar agora essa história incrível que marcou o futebol brasileiro. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1995. Um time desfilar pelas ruas para comemorar um título é algo relativamente comum, mas um jogador de futebol fazer o mesmo, sozinho, é muito mais raro. A chegada de Romário teve um pouco de tudo. Era a apoteose de um ídolo brasileiro que voltava para casa em circunstâncias inéditas. Uma história assim dificilmente vai se repetir. Um brasileiro jogando nessas 4, 5 maiores ligas que tem no futebol europeu, voltar nessa condição para ganhar menos, possível, sabe disso. E nenhum clube hoje do Brasil teria condição financeira de pagar o melhor jogador do mundo jogando em qualquer clube na Europa. Quando Romário vestiu pela primeira vez a camisa do Flamengo, ainda em Barcelona, tudo parecia sob medida. Só tava faltando o Romário aqui dentro. Olha o baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! 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 No ano de 94, o Baixinho tinha sido eleito o melhor jogador da Copa e o melhor jogador do mundo. Quem tem Romário tem pelo menos um! Aquela camisa 11 que antes tinha se acostumado com apenas 3 estrelas, finalmente, 24 anos depois, ganhava mais um. No beijo de cada jogador, no beijo de cada brasileiro. Romário também arrebentava no Barcelona, com gols sensacionais. Era o melhor dos melhores. Não podia querer mais nada. Esse era o raciocínio, digamos assim, normal. Mas Romário sempre foi bem diferente. Quando voltou da Copa, de férias no Rio, tudo seduzia Romário. Tanto se diz que dinheiro não traz felicidade e realmente certas coisas não têm preço. É Rio, é praia, é família, é a relação que eu tenho com as pessoas daqui de onde eu nasci, naquela época, as festas. Romário se reapresentou no Barcelona muito atrasado, 2 semanas depois do combinado. Na cabeça dele já badalava como um relógio a ideia de uma outra volta, não para o trabalho, mas para casa. Tá na hora de voltar para ficar perto da minha família. Nesses tempos em que uma certa ideia de profissionalismo afasta o convívio entre jogadores e jornalistas, isso pode parecer estranho, mas já foi muito comum relações de amizade entre os dois lados. Gilmar Ferreira era repórter do Jornal do Brasil e escreveu na época um livro sobre a carreira de Romário. Uma relação de confiança foi se formando, até que no fim de setembro de 94, pouco depois da volta do craque ao Barcelona, toca o telefone com o Romário com a voz um pouco amargurada, querendo conversar. E ele então me pede a liberdade para confidenciar que ele estava disposto, que ele estava querendo retornar para o Brasil. Dispensar a fama e a grana de jogar no Barcelona, sob os holofotes do futebol europeu, já era algo inusitado. Restava a Romário encontrar um grande clube no Brasil capaz de recebê-lo. E um candidato era óbvio, porque na época era o mais bem estruturado, o mais vencedor. Tinha só um probleminha incontornável. Não era a praia dele. Eu sugeri que ele jogasse no São Paulo, no Telê, bicampeão do mundo, cheio de jogadores de excelente nível, um elenco, um plantel. E ele, naquele jeito dele, fala, pô, eu não tenho parente em São Paulo. Não era um problema de família, obviamente. É que Romário é Romário, um desses cariocas apaixonados por esse estilo de vida, onde a praia é como se fosse a casa dele. E se o Rio de Janeiro continuava lindo, o futebol carioca continuava naquela pindaíba de sempre. Mas Kleber Leite, quando ainda era candidato a presidente do Flamengo, soube por Gilmar Ferreira da saudade e da vontade do Baixinho. Adorou a ideia e, eleito,
começou a armar o que na época ficou conhecida como Operação Resgate. O Flamengo não colocou um único centavo na maior contratação de um jogador, né, feito por um clube brasileiro. 4 empresas racharam o custo de 4,5 milhões de dólares para o Flamengo ter Romário. Em contrapartida, o atacante se tornaria garoto propaganda em todas elas. Na época, R$1 era equivalente a $1. Para alguém tão valorizado, esse preço era barato. Porque, quando chegou no Barcelona, Romário negociou que se o clube espanhol recebesse, por parte de um clube brasileiro, a mesma quantia que gastou na compra dele, teria que liberá-lo. Seguramente, se eu hubiera podido... Seguramente, se eu fosse politicamente mais forte na época, eu não teria vendido o Romário. Mas existiam outros que mandavam mais do que eu e decidiram iniciar a negociação com o Flamengo. Não era bem assim. O Barcelona se viu obrigado a vender o craque por conta do acordo feito e também ajudou muito o apoio de Johan Cruyff. O craque holandês era o técnico do Barcelona e admirava Romário. Como ex-jogador, percebeu que, psicologicamente, o brasileiro já estava com a cabeça longe. Mas quando o Kleber Leite chegou em Barcelona para a reunião com o Joan Gaspar, o clube espanhol não levou a menor fé que o Flamengo tivesse condições de pagar pelo baixinho. Aí ele falou, são 4,5 milhões de dólares. Eu falei assim, presta atenção, você está me dizendo que por 4,5 milhões de dólares o Romário vai embora comigo amanhã? Exatamente. Eu falei, está fechado. Ele olhou para mim espantado, falei, como está fechado? Falei, como o senhor vai me pagar? Eu falei, eu vou pagar em plata. Não foi só o torcedor do Flamengo que ficou feliz, porque ver em campo o melhor jogador do mundo era algo impensável para os brasileiros, mesmo 25 anos atrás. Romário estava no auge, prestes a completar 29 anos, não veio para encerrar a carreira. Em seu primeiro treino foi recebido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, recém-chegado ao Flamengo após ser bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. E o primeiro companheiro de ataque com a camisa rubro-negra foi Sávio. Aos 21 anos, era a grande promessa revelada na Gávea. Infelizmente, não conseguimos, vamos dizer, grande conquista, mas acho que falando propriamente da dupla, eu acho que foi uma dupla bem importante para a história do Flamengo. 95 foi o ano do centenário do Flamengo e, usando a camisa 100, Romário fez sua estreia em um amistoso contra a seleção do Uruguai, no estádio Serra Dourada. Empate em 1-1, onde o Romário não brilhou. Mas ao todo, em 95, foram 61 jogos e 45 gols. Romário agora pintou o gol! Apenas um troféu, a Taça Guanabara, equivalente ao primeiro turno do estadual. Aí o Romário, erguendo a taça. Atração nos gramados, atração na praia, Romário se escalou para a vida que queria, onde queria, do jeito que queria. Valeu, rapaziada, obrigado. Pagou caro, perdeu pelo lado financeiro, mas estava rodeado de amigos. Se deu o luxo de viver cercado de tudo do bom e do melhor. Isso nunca teve nada a ver com dinheiro. Quando eu falo que eu tinha que ser feliz, isso está longe de eu ser triste em Barcelona. Não é isso. Mas a felicidade maior minha era voltar e eu conseguir. Faria tudo isso de novo sem problema nenhum, sem pensar. Com todo o respeito às grandes contratações feitas pelo Flamengo atual e parafraseando uma delas, A bola levantada, Romário! Romário era, é e sempre será um outro patamar. Pois é, independentemente de não ter ganhado tantas coisas pelo Flamengo e tal, a história é muito mais bonita no começo do que no decorrer. Acho que por todo esse contexto, eu falo, pelo menos, na minha opinião, é a maior contratação da história do futebol brasileiro até hoje. Até pra gente, quando conversava sobre essa entrevista, sobre essa matéria, a gente questionava muito, né? Tentando outros exemplos, mas no status que o Romário tava, melhor do mundo, campeão do mundo, vai ser difícil barrar. A única coisa que eu pensei que se compararia seria se o Ronaldo, depois de 2002, viesse pro Brasil no ano seguinte. Ainda assim, o Ronaldo já estava um pouco mais velho do que o Romário lá em 96. Tava em Barcelona, né? Tava no Barcelona, não tava em qualquer time. Que linda história que a gente pôde recontar aqui no Esporte Espetacular. Vamos falar de outro atacante que jogava na época do Romário e tá aí, ó, até hoje jogando bola, aos 44 anos, jogando bem demais e hoje se orgulha muito de ser o maior artilheiro em atividade no Brasil. E o quinto do mundo, pois é, Magno Alves. A gente foi até Alagoinhas para acompanhar a estreia dele no Campeonato Baiano. E adivinha só? Teve gol. Alagoinhas, cidade baiana, 120 quilômetros de Salvador.
Aqui joga o maior artilheiro em atividade do futebol brasileiro. Gabigol. Neymar em Alagoinhas. Errou! Aqui está, 44 anos, 451 gols marcados, Magno Alves, o Magnata. Tô certo? Por enquanto, né? Isso é contadinho. E você?